Olá pessoal, seguindo aqui a nossa devocional diária, 2 capítulos por dia. Hoje, excepcionalmente, vamos falar de 3 capítulos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, 4 e 5. São capítulos pequenos, aproveitamos para juntar todos eles e assim a gente encerra hoje a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes de mais nada, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, porque na nossa devocional diariamente nós temos publicado esses vídeos com os nossos comentários, como estamos fazendo hoje. Ao final do vídeo, compartilha, diga lá o seu gostei ou não gostei e faça um comentário. Deus nos permitindo, pegaremos esses comentários todos e faremos um resumo geral e eventualmente, se precisarmos, esclareceremos dúvidas e podemos conversar sobre as observações. Então, hoje nós estaremos falando sobre a carta 3, os capítulos 3, 4 e 5 de Tessalonicenses. No capítulo 3, Paulo começa assim: pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Isso foi relatado em Atos, capítulo 16 e 17. Paulo, quando sai de Tessalônica, vai para Atenas. Mas ele saiu de Tessalônica depois de ter passado uns bons bocados de perseguição que já vinha desde Filipe. Que era a principal cidade da Macedônia. Então, quando ele entrou em Filipe, ele foi perseguido porque ele expulsou o demônio de uma adivinhadora que dava lucros aos seus donos, né? Ela devia ser escrava. E quando as pessoas perceberam, esses que tiravam o lucro dela, perceberam que ela não adivinhava mais, porque ela estava endemoniada, logo elas foram em cima de Paulo e arrumaram uma prisão para Paulo. Paulo foi livre da prisão, depois foi para Tessalônica. E em Tessalônica ele pregou na sinagoga e reuniu uma grande multidão. Conseguiu de novo arrumar inveja dos judeus que perseguiram ele. Dali ele foi para Bereia, em Bereia ele foi para Atenas. Em Atenas ele foi com Timóteo, mas ele não se sentiu em paz. Por quê? Porque ele estava desconfiado de que as perseguições que ele sofria poderia impactar profundamente a fé dos Tessalonicenses, como que dizendo assim: eles estão começando agora a conhecer a Cristo e podem ser demovidos dessa fé pelo meu estado de perseguição. Afinal de contas, eu estou falando, eu preguei a eles que em Cristo nós temos todos os tesouros da maravilha de Deus e temos a promessa da glória de Cristo em nós. E como é que esse cara está sofrendo perseguição e por onde ele vai, ele sofre? Aí Paulo fala para eles: olha, eu não pude suportar isso de uma forma que eu não tenho costume suportar essa dúvida, e de uma forma que eu não tenho costume, eu fiquei sozinho em Atenas e mandei Timóteo, meu irmão, Timóteo, se você ler em Atos, que foi o começo do ministério na Caia e Macedônia, ele achou Timóteo. Ele falou assim: achei por bem mandar Timóteo até vós para saber como vocês estavam. E ele falou assim: eu fiquei muito feliz quando ele voltou, ele dizendo para mim que a fé de vocês estava inabalável. E ele fala: vocês sabem, quando eu estava com vocês, eu disse que Deus já tinha me dito isso, que importava eu passar por muitas tribulações e sofrimentos, porque era assim que Deus ia conduzir a pregação do Evangelho. Eu fico impressionado, meus irmãos, com a forma como Paulo nos dá, as diretrizes como Paulo nos dá de como temos que viver e qual é o foco da nossa vida. A nossa vida não é mais nossa. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele falando: Paulo, para mim, o viver é Cristo. E Paulo agia exatamente assim como uma referência para a gente. Por isso que Paulo tranquilamente fala: sejam meus imitadores. Imitadores nesse sentido de que nós precisamos viver para Cristo. Então, Paulo não estava preocupado com o interesse dele. Ele falou assim: eu fiquei muito preocupado pelas minhas perseguições, não porque eu estava sofrendo, não. Eu fui chamado para isso. Eu fiquei preocupado que isso pudesse impactar a vida de vocês. E eu preferi continuar ficando sozinho lá em Atenas, e está relatado lá que a cena do Areópago, né, quando Paulo estava no Areópago, ele fala: estando sozinho, Paulo, o espírito dele se movia vendo o tamanho da idolatria. Então, essa cena que ele começa no capítulo 3, ele fala isso. Ele ficou sozinho em Atenas, sem a ajuda e sem a cobertura de conselho e de apoio dos irmãos, porque ele ficou preocupado com os outros irmãos de Tessalônica. Ele mandou Timóteo, que ficou sozinho. E vocês observam que ele olhando para isso, é uma referência para a gente. Nós temos que olhar para a obra de Cristo. Então, o foco de Paulo não era o proveito próprio, não era crescer em si mesmo, mas o que interessava a ele era o benefício de Cristo na vida das pessoas. E aí ele começa a recomendar. Então eu digo para vocês o seguinte: não se perturba com a perseguição, porque a igreja de Tessalônica foi bem perseguida
a ponto de eles acharem que Jesus estava no final dos tempos. Jesus já ia voltar. Tamanha era a perseguição que eles sofreram. E o povo falou assim, não desanime, porque também em mim isso foi definido. Porque dessa forma que convém pregar a Jesus. É claro que Deus é soberano, gente. É claro que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Isso num curto espaço de tempo. Nós temos a honra de sofrer. Por que eu falo honra? Eu vou explicar. A honra de sofrer por amor a Cristo para que outros cheguem ao entendimento do Evangelho. Qual é o problema? Porque se você olhar para a eternidade, o que são 70 anos? Nada. Então, se Deus te dá a oportunidade de manifestar a glória dele através da sua vida, quando você manifesta que o teu interesse está muito acima da sua vontade pessoal, isso é um impacto profundo sobre a vida das pessoas. E aí as pessoas se convertem. E essa coroa e glória que Paulo fala em relação aos Tessalonicenses é também sua. Qual o melhor trabalho que você mais desfruta dele? É aquele que você mais se cansou. Você fala, conseguiu o resultado depois de muito trabalho. Isso te traz honra, te traz graça, né? Falando, puxa vida, eu estou orgulhoso de ter conseguido realizar um trabalho tão difícil que me demandou muito esforço e trabalho. Isso é só um símbolo, é só um exemplo, é só uma figura que Deus nos dá na nossa vida pessoal do trabalho, do que acontece no céu em relação ao nosso trabalho para Cristo. Então, aquele que gera em nós o trabalho, a perseverança, a situação difícil, é que gera Cristo nas pessoas, isso é que vai ser nossa coroa e glória. E Paulo fala isso para eles. Eu fui demandado para isso. Mas é dessa forma que vocês, impactados pelo meu trabalho, são minha coroa e glória. E exatamente acontece conosco. Nós não podemos nos desanimar, nós não podemos parar, nós não podemos ter preguiça nem má vontade, porque é dessa forma que nós precisamos alcançar o reino de Deus. É com esforço que se alcança o reino de Deus. Não é um esforço para que essa obra que você faça gere salvação. Não. O esforço que você faz é de manter permanentemente a sua capacidade de estar pregando a palavra. E para isso você precisa estar vestido com a couraça da fé. Ou seja, você não pode desanimar sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Esse trabalho de esforço não é o trabalho para nos trazer salvação, porque esse trabalho Cristo já fez. Esse esforço que nós temos é para manter cotidianamente em nós a capacidade de trabalhar em fé. O Senhor não vai deixar que o nosso trabalho de pregar o Evangelho seja em vão, porque na realidade Ele vai trazer outros tantos conosco para a glória de Cristo. Essa é a nossa glória. Não é o trabalho que nós fazemos para nosso benefício. É o trabalho que nós fazemos para o benefício de Cristo. E tantos quantos, através desse esforço, chegam ao conhecimento de Cristo, é a nossa glória. É o nosso galardão. É isso que ele fala aqui. E aí, os Tessalonicenses também estavam nessa dúvida tão cruel em relação, será que Cristo está voltando agora? Já que o fogo ardente está caindo sobre nós? Aí Paulo fala para eles, olha, eu não quero que vocês fiquem em dúvida. E principalmente em relação aos que morriam. Porque provavelmente alguns estavam morrendo por essa perseguição. Sim, meus irmãos. Vocês acham que está sendo perseguido, está sendo complicado, está sendo difícil, o mundo está complicado? Mas no caso deles, alguns eram até mortos, mártires. A ponto de Hebreus, na carta de Hebreus, o escritor de Hebreus escreveu assim, na nossa luta contra o pecado, não chegaste ainda até o sangue. E talvez nós também não tenhamos chegado até o sangue. Ele fala, por isso não podemos desanimar. Mas eles tinham isso. Aí ele fala, não quero que vocês se enganem quanto aos que morreram. Porque de maneira nenhuma nós deixaremos de ter maior honra do que estes. Porque na vida do Senhor eles vão estar primeiro. E eles vão estar no céu antes da gente, inclusive. Eles estão com Cristo antes da gente. Ele fala, quando o Senhor voltar, primeiro os mortos em Cristo estarão. Depois nós, os vivos, seremos transformados. E ele fala, e quanto a tempos e épocas, eu quero dizer para vocês não ficarem preocupados com isso. Porque isso não nos pertence ao Senhor. E ele fala ao soar da trombeta. No abrir e fechar os olhos, eles não vão falar na próxima carta, o Senhor virá e resgatará a sua igreja. Isso é um fato, é uma realidade. Estando nós aqui ou não, o fato é que todos nós vamos, se morrermos em Cristo, vamos participar da vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, se você entregou sua vida a Jesus, viveu para Ele e anda segundo a tua fé em Cristo, você vai ressuscitar nesse momento. E Paulo fala, então, para isso, realiza essa sua fé. Não vive em dissolução e imoralidade. Não defraude o seu irmão. Defraude em todos os sentidos. Porque quando você faz isso com o irmão, o vingador é o próprio Deus. Porque o clamor vai em direção a quem?
Quando as pessoas clamam por justiça, eles clamam a quem? A Deus. Então o próprio vingador é Deus. Então cuidado em você não defraudar sexualmente, em negócios, em relações de opressão, porque se você faz isso, é o próprio Deus que vai vingar essas pessoas. E vivam em paz. Andem, aí dá uma cartilha no capítulo 5, né? Como devemos viver. E ele termina dizendo, vocês precisam, aí eu vou só pegar essa cartilha aqui no capítulo 5, em que ele fala sobre uma questão prática da igreja, como nós temos que tratar e relacionarmos com os irmãos, principalmente aqueles que estão, ele fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, não extinguais o Espírito fala com você, não deixe de dar atenção a ele, para isso, esteja em oração, esteja em leitura da palavra, não despreze as profecias. Ele fala, não é qualquer coisa que falam para vocês, ponha a prova, veja se vale o que você está fazendo. E aí ele fala, olha, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás, que eu queria mostrar isso para vocês, sobre a questão da igreja, né? Porque eu vou terminar agora esse comentário. Ele fala no versículo 14, exortamos-vos também, que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. É assim que Deus nos pede como igreja para tratar os irmãos. Tendo paciência, quando fala longanimidade, tenha paciência com todos. Então ele fala que a gente possa dar exortação a quem é insubordinado, para falar para ele, não faça isso. A quem está desanimado, nós levantemos os ânimos deles. Quem é fraco, a gente possa ajudar. E para com todos temos paciência, porque o Senhor está conosco. Deus abençoe e guarde vocês e nos acrescente essa palavra na sua vida.